E quando eu comecei a pensar nisso, quanto eu trabalhei, e depois naquilo que a Marta coloca para Jesus, Senhor, minha irmã, você não pode pedir, né, para ela me ajudar, porque olha só, quanta coisa tem para fazer, olha quanta gente para comer. E ela simplesmente sentou. E aí eu vejo uma Marta um pouco sobrecarregada. Você não vê? A Marta estava sobrecarregada. E aí eu comecei a ter empatia pela Marta. Marta, eu também estou tão sobrecarregada. Eu sei exatamente o que você está pensando. E eu sei porque você reclamou, porque quando a gente está sobrecarregado, a primeira coisa que a gente pensa é alguém para ajudar a gente. É a conta, né? A conta é essa. Preciso de ajuda. E ela simplesmente fez isso, ó. Ergueu a mão e disse: eu preciso de ajuda. E outra situação também que eu vejo que é parecido com esse sentimento de estar sobrecarregado, não é só a questão do trabalho em si, o quanto que a gente se dedica a algo, mas também, muitas vezes, os problemas que sobrevêm à nossa vida. E muito deles, a gente não está nem esperando. É uma surpresa e nos sobrecarrega, não é verdade? Vem uma doença, vem algo, você foi lá no médico e veio um diagnóstico. Começa uma reorganização tremenda na casa, da nossa vida, não é verdade? Se é o filho, você falta no trabalho porque você tem que ir para o hospital. Enfim, se é um problema financeiro, às vezes você não consegue ver muito como sair daquela encrenca financeira. E aí você fica pensando, você fica, às vezes, lá, 2 horas da manhã, acorda fazendo conta. E a gente fica sobrecarregado por muitas situações. Então, em tudo isso, eu me vi em Marta. Eu vi que a Marta, eu tinha algo em comum com ela. No entanto, tem algo que a gente precisa matutar, do ponto de vista de observar melhor essa sobrecarga. Eu queria ouvir de vocês, uma pessoa que está muito sobrecarregada, quais são as questões que ela experimenta, do ponto de vista de sentimento, de emoção, de sentimento? Ansiedade, calma lá, irmã, desânimo, preocupação. O texto fala distração e também, às vezes, a depender de como nós somos, uma agitação, uma inquietação, que está tudo no mesmo bolo, né? E nesse bolo, eu vejo que a gente acaba experimentando algo que eu não sei se você já experimentou, mas eu já experimentei, que é a falta de disposição. Estou falando sozinha? Jaine? O bolo de tudo isso, dessa sobrecarga, dessa preocupação, dessa inquietação, dessa agitação, de toda essa sobrecarga, todas essas questões que a gente vive, muitas vezes é a falta de disposição. A gente olha para a questão e para as coisas, a gente até sabe o que precisa ser feito. Às vezes não, mas muitas vezes a gente até sabe. Mas nos sobrecai um desânimo, porque é muita coisa para fazer. São muitas questões para colocar no lugar. A Ita trouxe aqui uma questão que eu nunca tinha visto, do ponto de, não tinha lido, não sabia dessa informação. E aí até fui procurar depois, né,
eu fiquei assustada. Ela disse que o Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Aí eu fui ver e realmente foi não que eu não confie na ITA, mas é que eu sou pesquisadora, eu gosto de ver na fonte o que é. Aí eu fui ler a reportagem. E se você não está se identificando com isso, eu trouxe essa informação de novo como evidência de que isso nos acontece. Esse desânimo não é só comigo. E nós, assim, vencemos. Somos o país com pessoas mais ansiosas e que tem tudo, a ansiedade tem tudo isso que a gente falou no bolo, né? A distração, a preocupação, a agitação. E aí, uma estudante de 19 anos, nesse texto, ela fala assim: no começo, eu me sentia desmotivada. Meu coração ficava extremamente acelerado. Eu tinha falta de ar e mudanças drásticas de humor. Essa é a primeira parte da fala dela. Coração acelerado é comum para alguém. Falta de ar, muita coisa. Mudanças drásticas de humor. O Cleiton não pode responder nada para ninguém agora. Porque essa mudança drástica de humor é um problema que eu tenho. E às vezes a gente nem age, a gente acha que está tudo ok, né? E de repente você fica irritada demasiadamente, né? E ela continua: mas ao passar do tempo, esses sintomas foram aumentando. E chegou no ponto de eu somente chorar e não ter vontade de socializar. Esse é o resultado do que nós vivemos. Você pode ainda estar socializando, mas pode ser que você já esteja experimentando a desmotivação, a falta de ar, e tudo isso porque tem muita coisa ao nosso redor acontecendo. Muita coisa. Então, eu trouxe até a fala da Júlia para a gente pensar um pouco mesmo sobre como anda a nossa vida, como que a gente tem estado distraído ou preocupado com as situações da nossa vida e aquilo que não está acontecendo. Eu acho que eu já falei aqui, mas tem uma definição de preocupação que eu acho interessante. Que a preocupação é uma cadeira de balanço. Sabe cadeira de balanço? Você fica lá o dia inteiro, mas não te leva para lugar nenhum. Você só fica lá. Mas você fica lá, mas não te leva para lugar nenhum. É a preocupação. Então, por esses motivos e por tudo que a gente está vivendo enquanto sociedade, eu comecei a me ver na Marta e comecei a pensar que mesmo achando a Maria um pouco folgada, que eu deveria olhar melhor para esse texto e ver o que tem nessa tal de Maria. Eu vou falar a verdade para vocês, gente. O texto fala primeiro com a gente, né? Eu falei assim, aí eu falei para a Gabi. Eu falei, Gabi, estou num momento aqui lendo um texto, e o texto falou muito comigo. E na mesma hora que eu estava lendo o texto, me veio o tema desse compartilhar aqui. Enjoei de ser Marta, quero ser Maria.